Fala, rapaziada, tudo certo? O professor Eudes aqui falando. E hoje, aula de química mais uma vez, e o assunto, ou assuntos, envolvem cálculos de massa em química. Primeiro, massa atômica. Então, essa primeira parte dos exercícios vai ter a ver com esta característica do conteúdo. E, para começar, na forma de exercício, massa atômica. Aquela é diferente do número de massa. Quando a gente fala em tabela periódica, em número de massa, é soma de próton mais nêutron. Mas na tabela periódica, a gente repara que os números têm vírgula, porque é calculada via média aritmética ponderada. E aí, a gente tem que lembrar de uma coisa: existem isótopos dos átomos, dos elementos químicos. O que que são os isótopos? São versões do mesmo elemento químico, então o número de prótons vai se repetir com massas diferentes. Então, por exemplo, está falando do elemento químico cobre. E o cobre ele tem duas variações isotópicas. Cobre CCT2,96 e cobre CCT4,96. O símbolo é o mesmo porque o número atômico vai ser o mesmo. Perfeito? É do mesmo tipo de átomo que estamos falando. Então, como é feito o cálculo da massa atômica? A gente vai é uma expressão matemática. A gente vai pegar primeira massa vezes primeira porcentagem, mais segunda massa vezes segunda porcentagem. No caso de serem dois isótopos, correto? E a divisão vai ser feita por 100, já que a soma de todos os isótopos é 100%. Então, quando a gente lidar com massa atômica, a gente pode fazer desta forma aqui. Não chega a ser uma fórmula igual a de física, mas é uma expressão matemática. Então, nesse caso aqui, é a resolução da maneira tradicional. Por que maneira tradicional? Simplesmente porque aqui eu já tenho todas as informações. A primeira massa vai ser 62,96. A primeira, a porcentagem do elemento do isótopo é chamada de abundância isotópica. Então, meu P1 será 70,5%. A massa 2, 64,96. Lembrando que massa atômica é respondida em U, unidade de massa atômica. E a porcentagem 2 é dada em 29,5. Então, na prática, é só fazer cálculo. O inconveniente, entre aspas, é que os números são quebrados, então vai exigir um pouco de atenção na hora de multiplicar, por exemplo. A divisão por 100 é tranquilo. Então, aqui a gente vai ter 62,96 multiplicado por 70,5. Passou para o segundo isótopo, sinal de mais. Ahn, Aqui vamos ter 64,96 vezes 29,5. Tudo isso divididos por 100. No caso aqui, 62,96 multiplicado por 70,5 vai ficar um número um pouco feinho, mas 4.438,98. 64,96 multiplicados por 29,5, 1916,32 divididos por 100. Então, na prática, são três tipos de contas: multiplicações, depois soma, depois divide. Essa soma, na parte superior, deu 6.355,32
0,3 divididos por 100. E divisão por 100 é só voltar duas casas decimais. Então, essa massa vai para a casa de 63,55 U, em duas casas decimais, né? No caso aqui das respostas, esse 3 vai ser eliminado. Então, aqui vamos ter o correspondente à letra E. Então, a parte teórica, ela é apenas isso. Eu vou mostrar outras questões para mostrar como isso pode ser, outras formas que isso pode ser abordado. Mas a maneira mais clássica, que é dessa primeira, é a da definição. E realmente, a definição na prática é essa: massa vezes porcentagem de cada isótopo, depois somar os resultados e divisão por 100. Então, só aguardar que a gente vai passar para a próxima questão de massa atômica. Um elemento X tem massa atômica 63,5 e apresenta os isótopos 63 e 65. A abundância do isótopo 63 no elemento X é... Bom, aqui temos um pequeno detalhe, nós não temos as porcentagens. É uma outra forma da gente fazer o exercício. A maneira de calcular é a mesma, só que os dados estão diferentes. Então, o que que a gente tem? A gente tem as duas massas, 63 e 65, mas a gente não tem porcentagem, só que são apenas dois. Quando são apenas dois isótopos, a gente pode dizer que o primeiro isótopo tem 100%, vai chegar a 100%, e o segundo ele vai chegar também a 100%, diferenciando do outro. Eu vou até colocar com outra letra. Então, a primeira massa, 63. A primeira porcentagem, já que aí chama um elemento de X, eu vou chamar de Y, porque eu não sei a abundância dele, não sei a porcentagem dele. A massa 2, ela é 65U. E a porcentagem 2, eu também não sei, mas eu posso dizer que as duas porcentagens têm que dar 100%. Se eu somar a primeira porcentagem com a segunda porcentagem, tem que ser 100%, obrigatoriamente. Então, a segunda porcentagem, se eu fizer uma equaçãozinha de primeiro grau aqui, bem básica, vai ser 100 menos P1. Só que P1 eu chamei de quem? De Y. Então, a segunda porcentagem vai ser 100 menos Y. Então, um caso que ainda pode ser chamado de clássico é quando eu tenho dois isótopos, ou quando eu tiver o isótopo faltando. Dessa forma, tenho dois isótopos, os dois têm porcentagem. O primeiro eu vou chamar de uma letra, e o segundo eu vou dizer 100 menos a letra, porque a soma deles tem que ser 100%. Nesse caso aqui, eu não tenho a massa atômica. Aliás, eu tenho aqui. Perfeito. Só que eu já tenho até a massa atômica. Então, essa letra Y vai aparecer ainda mais um pouquinho. Então, massa atômica, 63. Primeira massa, perdão, massa atômica aqui, 63,5. Primeira massa, 63 vezes Y. Segunda massa, 65 vezes 100 menos Y. E tudo isso é dividido por 100. Então, a aula de hoje é uma aula que o assunto é teórico, mas ele envolve, vai ser uma aula de cálculos na prática. Desta forma, aqui eu vou fazer uma multiplicação cruzada, já que eu tenho uma igualdade envolvendo frações. E aí agora ainda vou aproveitar ao mesmo tempo e fazer uma propriedade distributiva aqui, ó. Temos parênteses envolvidos. Então, aqui teremos, desta forma, 63,5 vezes 100
é só andar duas casas decimais. Aqui eu vou ter 63y menos 65y mais 6.500. Aqui eu vou ter 6.350 igual a menos 2y, já diminuindo, mais 6.500. Ou seja, aqui vai virar uma equaçãozinha de primeiro grau, normalmente é o que vai acontecer. Trocando os termos de lado, 2y será igual a 6.500 menos 6.350. 2y só pode ser igual a 150, nesse caso aqui. Então, a única coisa que vai poder ser feita é divisão por 2. Então, y, que é a porcentagem do isótopo que eu quero, do isótopo 63, vai ser 75%, que é a nossa resposta. Então, o segundo tipo de exercício que mais acontece para massa atômica é termos duas, independentemente da massa atômica ser revelada ou não, mas normalmente é. Vamos ter dois isótopos, os dois com porcentagem desconhecida. E a questão vai dar a massa atômica aqui, que já seria o resultado, para poder comentar qual porcentagem de qual isótopo ele quer. Ou os dois. A questão poderia pedir as duas porcentagens, ainda assim, beleza? Então, segunda questão de massa atômica finalizada. Bora para a terceira. Um elemento que apresenta massa atômica igual a 68 possui dois isótopos naturais. O número de massa de cada um desses isótopos é, respectivamente, 66 e 71. Qual a porcentagem do isótopo de massa igual a 71? Então, aqui é praticamente a mesma questão da anterior. A única diferença é que a questão está preocupada com o segundo isótopo. Então, aqui a gente tem massa atômica já pronta, 68. Número de massa do primeira massa, 66. Segundo número de massa, 71. Primeira porcentagem. Bom, dessa vez eu vou usar a letra tradicional. Não sei qual é a primeira porcentagem, x. E a segunda porcentagem tem que ser 100 menos x, pela regra que a gente já viu antes. As duas porcentagens têm que ser 100%, por obrigação. Só que a segunda porcentagem tem que ser 100 menos a primeira. Então, é a mesma técnica, é a mesma regra, sem grandes problemas. O que vai ser feito agora? Vai ser feito simplesmente o cálculo. Lembrando que a expressão é essa aqui. Massa atômica, massa 1, porcentagem 1, massa 2, porcentagem 2 e divisão por 100. Então, isso aqui funciona certinho. Agora, vamos continuar. Massa atômica, 68. Massa 1, 66 vezes, no caso, x, mais a massa 2, 71, multiplicada por 100 menos x. E tudo isso multiplicado por 100, dividido por 100, perdão. Então, mais uma vez, multiplicação cruzada, teremos 68 vezes 100, 6.800. 66 vezes x, 66x. Aqui aplicamos propriedade distributiva. Então, teremos mais 7.100 menos 71x. Continuando a conta aqui em cima. 6.800. Aqui vai ser igual a menos 5x mais 7.100. Só trocar de lado. 5x será igual a 7.100 menos 6.800. 5x será, aqui vai dar 300. E aqui x será 300 dividido por 5. Então, o x será 60%. A única coisa que pode atrapalhar aqui nessa questão
é justamente a interpretação. 60% está entre as respostas, é a letra C. Mas a questão está perguntando a porcentagem de qual isótopo. Nesse tipo de questão, é bom verificar qual tipo de isótopo está sendo comentado. Qual tipo de isótopo está sendo perguntado para você? Se são os dois ou apenas um deles. No caso, ele quer o isótopo de massa 71, seria o equivalente a P2. Então a questão está preocupada com o P2. X é apenas o P1. Então a questão quer saber quem? P2. Quem é P2? 100 menos X ou 100 menos 60, que é 40%. Ou seja, é um detalhe um pouco pequeno na questão, mas que pode fazer muita diferença, porque tem as duas opções para se marcar. Então, no caso, a letra A, 40%. Cuidado com isso, tá? É bem, é bem perigoso isso. Bom, vamos para a próxima questão de massa atômica. E última, porque eu ainda quero falar aqui de massa molecular. O elemento magnésio, cuja massa atômica na tabela periódica é de 24,30 U, apresenta na natureza apenas três isótopos. Um deles, um desses isótopos possui massa 24 U, então a gente já pode fazer uma. Então, podemos fazer M1, 24 U, e é encontrado na natureza com abundância de 79%. Então, P1 já temos. Já o isótopo de massa 25U, então temos um segundo isótopo. Só um momentinho. Vamos lá, M2, 25U. P2, ele está dizendo que é apenas 10%. Ahn, Nós não temos a massa do terceiro isótopo, chamaremos de X. E o P3 será de 11%. Aqui já estamos fazendo uma definição clássica. Ou seja, a gente tem quase todas as informações, e aqui a única diferença é que está faltando a massa. Quando faltar a massa é um pouco mais tranquilo, porque vai ficar faltando a massa mesmo. E a massa atômica é de 24,30 U, ou 24,3. A gente já conhece a expressão, só que com três elementos ficará M1 vezes P1, M2 vezes P2, M3 vezes P3, tudo isso dividido por 100. Então, vamos aos cálculos. 24,3 tem que ser igual a 24 vezes 79, mais 25 vezes 10, mais x vezes 11, tudo isso dividido por 100. Multiplicando cruzado, a gente já vai colocar isso aqui, e a gente pode escrever a equação na ordem que a gente precisar quando faz isso. Bom, 24 vezes 79 são 1.896. 25 vezes 10 são 250. X vezes 11 são 11x. E 24,3 vezes 100 são 2.430. Então, 11x será igual a 2.430 menos 1.896 menos 250. Isso será igual a 284, que divididos por 11. Bom, lembrando que a massa não é um número natural, pode ser um número quebrado. Aqui estamos com aproximação. Aqui eu estou encontrando 25,81, mas nas opções vai valer 25,8, que é o equivalente à letra B.
Então, é assim que a gente explora a massa atômica nas questões. Agora a gente vai passar para alguns exercícios de massa molecular, que pode parecer um pouco de ironia, mas é um pouco mais simples de se fazer. Bora para a massa molecular. Consulte a tabela periódica e calcule a massa molecular da seguinte substância. Aqui eu já conheço a massa molecular de alguns. A massa molecular, ela é baseada na massa atômica que a gente acabou de ver nas questões anteriores. Perfeito? Então, a massa molecular vai depender da massa em U de cada átomo. Ou seja, se fosse ser feito o exercício quase do zero, teria que se calcular a massa atômica de cada elemento químico e depois a massa molecular. Evidentemente, isso é pedido em separado. Então, na tabela periódica, a gente vai encontrar o hidrogênio com aproximação de 1, o fósforo com aproximação de 31, o oxigênio é a aproximação, porque lembrando, os números vêm quebrados na tabela periódica, de 16, cálcio vem com 40, carbono com 12, deixa eu ver, cloro com 35,5. O arredondamento ele não privilegia arredondar de meio para um, tá? Se ficar vírgula 5, continua. Ele arredonda centésimos, tá? A tabela periódica em si. Esqueci algum elemento? Esqueci. De 2. Alumínio na tabela periódica vai ser 27 e enxofre vai ser 32. Esses são os dados que a tabela periódica forneceria para a gente. Agora vamos aos cálculos. Letra A. H3PO4. A gente substitui o elemento químico pela sua massa. Então teremos 1 vezes 3. Mudou de elemento químico? Sinal de mais. Fósforo é quanto? 31. Não tem nada. Então seria 31 vezes 1. Mudou de elemento químico, oxigênio, 16. 16 vezes 4. Multiplica tudo. E 16 vezes 4, 64. Depois soma. 3 com 31 são 34, com 64, 98. Bem tranquilo, bem fácil, sem grandes problemas. B. CaCO3, massa do cálcio, perdão, 40. E só tem um. Precisa colocar o vezes um? Não obrigatoriamente, pode até somar direto. Porque multiplicar por 1 em matemática não interfere em nada. Massa do carbono, 12, e só tem um. Não tem número embaixo à direita, é um. Oxigênio, 16, e são 3. Então, 40 mais 12, 52. 16 vezes 3, 48. 48 com 52 são 100. Bem tranquilo, bem suave. C. Só tem a única pegadinha que pode acontecer no início, para quem tá começando a ver esse conteúdo, é a questão dos parênteses. Recomendação, faz distributivo. Então, se você está vendo Al2SO43, é necessário que a gente faça o quê? Uma pequena distributiva, alterando um pouco a sua fórmula, e assim a gente não erre a questão. Assim facilita. Vamos lá. Alumínio nós temos 27, 27 vezes 2. Pode fazer direto no olhômetro, mas no começão, algumas pessoas podem errar. Ah, enxofre vale 32, 32 vezes 3. Oxigênio é 16, vale 16 vezes 12. Aqui teremos 54 mais 96 mais 192. Se eu não estou enganado, isso aqui vai dar 342. Então, exatamente, 342 U. Então, reparem que
Cálculos de massa em química são relativamente simples de se fazer. E massa atômica vai requerer um cuidado extra, porque vai ter número quebrado mais vezes. E nesse último aqui, a gente vai ter CaCl2 vezes 5H2O. Esse H2O com ponto significa que a água, H2O, está presente na estrutura do sal, CaCl2. Então, a água faz parte do sal. Então, a massa da água também vai ser contabilizada. Então, podemos fazer a conta de forma direta, desta forma aqui. O cálcio vale 40. O Cl mudou de elemento, muda mais separando. Cl2 é cloro 35,5 vezes 2. Vai mudar para água? A água pertence à estrutura. Então, aqui é 5 vezes o que a água vai oferecer. Eu tenho dois hidrogênios, e cada hidrogênio pesa 1. E eu tenho o oxigênio que pesa 16. Aqui vai ser 40. 35,5 vezes 2 são 71. E aqui vai ficar 2 vezes 1, 2. 2 com 16, 18. Mais 5 vezes 18. Multiplicação manda. 40 com 71 são 111. 5 vezes 18 são 90. Então, essa massa aqui vai pesar 201 U. Então, na prática, como você pode ver, nós temos aqui maneira bem simples de calcular. É só prestar atenção. Elemento vezes quantidade. Passou de elemento, sinal de mais, multiplica tudo, depois soma, bem tranquilo. Vamos para o próximo exercício, tem mais alguns. Quantas vezes a massa da molécula de glicose é maior que a molécula de água H2O? Ou seja, aqui ele quer uma relação, uma razão, uma relação de massas. Ele quer saber a massa da glicose. Quantas vezes essa massa é maior que a da água? Primeiro que a da água a gente já fez na questão anterior, mas eu faço de novo. Hidrogênio pesa 1 e tem 2. Oxigênio pesa 16 e tem 1. Como uma multiplicação por 1 não atrapalha em nada, é só somar direto. 18. Aqui vamos ter a massa da glicose, C6H12O6. Carbono pesa 12 e tem 6. Hidrogênio pesa 1 e tem 12. Oxigênio pesa 16 e tem 6. 12 vezes C, 72. 1 vezes 12 é ele mesmo. E 16 vezes 6, 96. 12 com 72 dá 84. 84 com 96 dá 180. Então, já fica bem tranquila qual vai ser a resposta. Então, a glicose comparada à água é 10 vezes mais pesada. E se você está achando massa molecular mais simples que massa atômica, é para ser mesmo. Próxima questão. Determinar a massa atômica do cloro, sabendo que a massa molecular do triclorometano é 119,5 U. Aqui, uma outra maneira de se cobrar a massa molecular é ser dada a massa molecular e perguntar a massa de um dos átomos. Então, nesse caso, a massa molecular será massa massa do carbono vezes 1, mais massa do hidrogênio vezes 1, mais massa do cloro vezes 3. Se eu tivesse só sem número nenhum. Agora, substituindo massa molecular, 119,5. Massa do carbono é 12, 12 vezes 1. Massa do hidrogênio, 1 vezes 1. Massa do cloro, não tenho, é x. X vezes 3. Nesse caso, eu vou ter 119,5 igual a 12 mais 1 mais 3x. Então, passando de lado, eu tenho menos 3x
igual a 13 menos 119,5, menos 3x é igual a menos... Opa, tá errado. Aqui a gente vai ter 119,5 menos 13 é 106, menos 106,5. Então, x vai ser menos 106,5 divididos por 3. Bom, quem já conhece o cloro, minimamente já deve imaginar quanto vai dar. 35,5. Aliás, esse 3 também está com sinal negativo, né? Então, menos dividido por menos dá mais. Então, a gente vai ter 35,5U, que é o correto, que é a massa que o cloro tem geralmente na tabela periódica. Então, como você pode ver, como vocês podem ver, outra forma de cobrança é dar a massa molecular e deixar um dos seus átomos faltando. Bom, aqui tem duas questões, então vamos no PIC. Determinar o valor de X da espécie KMNO. Perfeito. Então, na 27 aqui, vamos fazer aqui direto. Primeiro, K só... Vamos fazer um pouco mais rápido. K só tem 1. Então, é 39 direto. Mn só tem 1. E ele está pesando 55. Pode somar direto. Oxigênio, ele pesa 16. E ele está com X. Então, é 16x. Tudo isso tem que ser igual a 158. Então, fazendo a soma um pouco rápida, 39 com 55 são 94. Então, 16x tem que ser 158, tirando 94, já passando de lado. Então, 158 menos 94 são 64. E para quem está com a tabuada mais em dia, já está sabendo que 64 é um múltiplo de 16. Então, x tem que ser igual a 4. Aqui a diferença é o número de átomos que está sendo cobrado. Outra forma de cobrança. Então, a questão, às vezes, quer saber a massa de um elemento que está faltando e às vezes quer saber quantos átomos em si estão faltando. Então, massa molecular tem ela é mais simples, mas tem uma quantidade de abordagens maior, que é o objetivo aqui dessa aula. Mostrar o cálculo principal e algumas variações que podem cair sim em provas de concursos variados. 28. Mesma coisa. Oxigênio mais uma vez vai estar com X. Hidrogênio na fórmula dele são 4. Então é 4 vezes 1. O fósforo P pesa 31 e são 2. O oxigênio, ele pesa 16 e está com X, então já é 16x. E a massa molar é 100, perdão, massa molecular é 146U. Reparem que para achar o valor de X, seja número de átomos ou massa, a massa molecular precisa ser fornecida, de modo semelhante à massa atômica. Multiplicando 4 vezes 1, ele próprio. 31 vezes 2, 62. 16 vezes x, continua. 62 com 4 dá 66. Então, aqui vai ser 146 menos 66, cujo valor é 80. E para quem está com a tabuada em dia, já sabe a resposta. 80 tem que ser 16 vezes 5. Perfeito? Bom, então esse aqui vai ser o final da aula, beleza? Já deu para ver bastante coisa de massa atômica e massa molecular. Espero que tenha sido satisfatório para entender esses dois cálculos que não são exatamente super difíceis, mas que costumam cair em uma quantidade bem grande de concursos. Então, forte abraço e até a próxima aula.